Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É muito bom estar com você aqui hoje, nesta manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, para juntos, mais uma vez, estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você tenha tido uma semana muito abençoada e que esteja animado para que juntos hoje possamos aprender um pouco mais daquilo que a Palavra de Deus tem para nós. A nossa lição, como você já sabe, ela continua ainda baseada na revista Palavra e Vida, cujo título é A Vida de Paulo, e nós estamos estudando nessa série de lições a teologia paulina. E hoje nós vamos estudar o preço do resgate. Domingo passado nós estudamos a lição que era uma pergunta culpado ou inocente, e nós vimos que por meio do sacrifício da cruz nós fomos justificados, nós fomos declarados inocentes diante do Senhor, porque Jesus pagou o preço por nós. E nós vamos ver qual foi esse preço, que é o título da nossa lição de hoje. O preço do resgate é o que nós vamos ver. Bom, inicialmente nós vamos ver aqui qual era a nossa situação antes de Jesus Cristo nos libertar, como nós estávamos diante de Deus, né? Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, éramos escravos da vontade da carne, espiritualmente falando, nós éramos mortos espirituais, nós não tínhamos vida, né? Todos nós estávamos sob o domínio do pecado. Mas aí eu vou ler para você agora Efésios, como eu disse, a nossa lição ela está baseada na teologia paulina, nas cartas de Paulo, corpos paulinos, e é por isso que a maior parte dos trechos bíblicos apresentados aqui são aqueles provenientes das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos começar com Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, que diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por naturezas, merecedores da ira. Nós vimos domingo passado o que é a ira de Deus, né? A ira de Deus é o fato de que Deus não pode conviver com o pecado. A ira de Deus ela está inserida na santidade de Deus. E como o homem pecou e ficou afastado de Deus, caiu da graça de Deus, por natureza, todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Então, a nossa situação anterior, como nós vimos há pouco, nós já estávamos mortos em transgressões e pecados, e éramos escravos da vontade da carne, nós éramos mortos espiritualmente. É o que o apóstolo Paulo diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Aí, lá na primeira carta de João, o apóstolo João vai dizer, no capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, ou seja, nós éramos transgressores porque estávamos escravizados ao pecado. Então, essa era a nossa situação antes de nós sermos libertados por Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo, nós vamos alcançar a redenção, porque Jesus vai pagar o preço, que é o preço do nosso resgate. Então, redenção é o resgate do homem sob a escravidão do pecado, a comunhão com Deus, ou seja, nós estávamos sob o pecado e Cristo vai pagar esse resgate e vai nos trazer de volta à comunhão com Deus. Mas o que isso implica? Isso implica algumas coisas, esse resgate realizado por Jesus. Principalmente ele implica perdão, porque por meio de Cristo nós fomos perdoados, nós fomos justificados, como enfatizamos bastante na aula de domingo passado. Então, a primeira coisa que implica perdão. E, de novo, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, verso 7, ele vai dizer: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então veja aí que nele nós temos a redenção. O que é redenção? Redenção é aquele que vem de redimido, ou seja, é o resultado
de alguém que foi redimido, né? Nós estamos sob redenção, ou seja, não estamos mais sobre a escravidão do pecado, porque Jesus nos tirou dessa escravidão por meio do preço que ele pagou pelos nossos pecados, nos dando o perdão dos pecados. De que maneira? De acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo sempre volta a falar da graça de Deus, a graça de Deus, e ele enfatiza bastante que nós somos salvos mediante a fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então Paulo sempre vai enfatizar a graça de Deus. Mas o interessante é isso, que nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Além do perdão, a nossa redenção implica perdão e implica também justiça. Vejamos lá ainda o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, verso 17, ele dizendo: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Olha aí de novo aparecendo o termo graça. Olha como Paulo é bastante enfático quando ele fala que nós somos salvos pela graça. Então, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça receberão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A dádiva da justiça. Cristo se fez justiça por nós, ele é a nossa justiça. Então o apóstolo Paulo enfatiza aí de novo a graça. Então a nossa redenção, nós já vimos que ela implica perdão, ela implica justiça, e como consequência da nossa redenção, nós vamos ter o quê? A vida eterna, que é a última fase do nosso processo de salvação, que eu falei no domingo passado, que é a nossa glorificação. Então nós temos o perdão, que nos foi trazido pela redenção, nós temos a justiça de Deus e nós temos a vida eterna como resultado final, em que Jesus, em João, no capítulo 10, verso 28, ele vai dizer: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja só a segurança que nós temos desse resgate que foi pago por Jesus. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado, o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, nós estamos guardados no Senhor e ninguém pode mais nos arrancar das mãos do Senhor, porque um preço foi pago, o preço foi o preço do nosso resgate. Então nós estamos guardados em Deus, em Cristo Jesus. Definindo o resgate, de acordo com o que nós encontramos nos dicionários, aqui nós temos algumas das definições. Resgate é a ação ou efeito de resgatar, libertação do local em que se estava preso. Nós estávamos presos no pecado, nós fomos libertados de lá, mediante o pagamento de uma quantia, valor combinada. Quem pagou o resgate? Quem pagou esse resgate foi Jesus, mediante o pagamento não de uma quantia, mas nós vamos ver que foi mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o preço do resgate que foi pago, tá? Se nós fôssemos levar isso para uma razão monetária, a quantia foi o sacrifício, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz está diretamente ligada à ideia de resgate, de redenção. E ao longo do Corpus Paulino, você deve estar lembrado do que é Corpus Paulino, que eu já falei aqui, é o conjunto de cartas que foi escrita, de cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, ao longo do Corpus Paulinos, nós encontramos diversos termos usados pelo apóstolo Paulo quando ele se refere à nossa redenção, ao preço pago por Cristo para nos resgatar do poder do pecado. Esses diversos termos que nós vamos encontrar na Bíblia em português, eles aparecem repetidos, mas quando nós vamos ver a Bíblia lá no seu original, no original grego, que é a língua que foi escrito no Novo Testamento, nós vamos encontrar alguns termos diferentes, mas que têm o mesmo significado de resgate, de redenção. Vamos lá primeiro, lá na primeira carta de Timóteo, do capítulo 2, versos 5 e 6, Paulo diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio
tempo. Aí aparece então o termo resgate, que nós vamos entender melhor o que significa resgate, que no grego é o termo antilitron. Antilitron significa aquilo que é dado em troca por um outro como preço de sua redenção, resgate. O que foi dado em troca? Foi nos dado em troca a vida de Jesus quando ele a entregou na cruz do Calvário. Esse é o primeiro termo que nós encontramos na Bíblia com relação a resgate. Temos ainda um outro. Ele se entregou por nós a fim de nos remir, palavra sinônima de resgate, tá? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aí agora aparece o termo remir. Eu não sei se você alguma vez já ouviu falar no termo sócio remido, quando alguém é associado de algum clube e ele chega a um certo momento, mediante um certo benefício, e que ele fica totalmente dispensado de pagar as mensalidades. Ou seja, ele não tem que pagar mais nada, porque ele agora é um sócio remido. E aqui em Tito aparece então o verbo remir. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Fomos comprados para o Senhor, porque agora nós somos um povo particular do Senhor, porque Jesus pagou o resgate. Mas vamos ver qual é o termo grego que aparece aí, se referindo ao verbo remir. O termo que aparece aí é litro, e litro significa redimir, libertar, mediante pagamento de resgate. Lá na 1 de Timóteo, como você vê aí em cima no primeiro texto, no capítulo 2, versos 5 e 6, Paulo usa o termo resgate, que é antídoto, o que é dado em troca por um outro como preço de sua redenção e resgate. Já em Tito, no capítulo 2, verso 14, ele se refere a remir, diz que nós fomos remidos. E remir, o termo usado aí é litro, que significa, na sua origem, redimir, libertar mediante pagamento de resgate. Revendo os dois termos, o primeiro é o que é dado em troca por um outro como preço de sua redenção e resgate. E no segundo, é redimir, libertar mediante pagamento de resgate. Mas nós temos mais termos ainda. Paulo, ao fazer uso desses dois termos, na carta na sua 1 Timóteo, no capítulo 2, 5 e 6, e Tito, no capítulo 2, verso 14, ele nos remete às palavras do Senhor Jesus que nós vamos encontrar lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 45. E que Jesus diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aparece aí agora Jesus falando o termo resgate, o próprio Senhor Jesus dizendo que ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. E o que nós vamos encontrar aí? Mais uma vez, nós vamos encontrar o termo, litro, que significa resgate, que nós vimos anteriormente, que é usado lá em Tito, no capítulo 2, verso 14. Eu vou ter o slide só para a gente relembrar. Então o Senhor Jesus diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, que é o termo litro, que Paulo também usa na sua carta a Tito. Então, litro, repetindo, é o preço para redimir, é o preço para o resgate, é o preço que foi pago. Também litro significa pagar pelos escravos, pelos cativos. Você se lembra que no início eu perguntei qual era a nossa situação antes de nós termos sido resgatados pelo Senhor. Nós éramos escravos, nós estávamos cativos, nós éramos cativos do pecado. Esse termo também diz então que litro é pagar pelos escravos, pelos cativos. Então, e também é libertar muitos da miséria. O homem no pecado vive uma vida miserável, e também libertar da penalidade do pecado. Lembre-se que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Ou seja, nós estávamos submissos à penalidade do pecado, que é a vida eterna. Então, Cristo veio dar a sua vida. Cristo, lendo o texto de Marcos de novo, 10:45, diz:
pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Cristo veio nos libertar da miséria, da penalidade do pecado. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo diz que há um só mediador. Esse mediador foi que pagou o resgate. Lendo lá 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então Paulo cita aí a palavra resgate, mas ele diz que esse resgate foi pago por um único mediador, que é o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E o que ele vai dizer? Então, Paulo diz que há um só mediador, e o que ele quer dizer é que Cristo é o único que representa Deus para os homens, porque Cristo é o Emanuel, é Deus entre nós, é Deus habitando entre nós, e ao mesmo tempo é Cristo que representa os homens para Deus, porque nós só podemos chegar à presença de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem faz a ponte. Se lembra que na lição de 2 domingos atrás eu falei que Jesus é o nosso sumo pontífice? Pontífice é aquele que constrói ponte. E Jesus é quem é o mediador e que constrói essa ponte, nos dando acesso a Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo é o único mediador e só esse mediador é que teve condições de pagar o nosso resgate, nos tirando da vida de escravidão, da vida de miséria, nos libertando da penalidade do pecado. E é como representante dos homens para Deus que Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício, oferece a Deus o pagamento pelo nosso resgate. Você se lembra que o termo no grego, no seu original, significa pagar o preço, entre outras definições? Então é isso que Cristo vai fazer. Cristo vai pagar um preço pelo nosso resgate, que nos remete justamente ao título da nossa lição de hoje, que é o preço do resgate. Então, Paulo explica que o resgate, a redenção, está diretamente relacionado com o perdão dos pecados. Você se lembra lá no início que nós fomos perdoados, que Cristo é a nossa justiça e que, como consequência de tudo isso, nós temos a vida eterna? Então, Paulo vai explicar que o resgate, a redenção, está diretamente relacionado com o perdão dos pecados. É o que ele fala lá de novo, nós vamos voltar a Efésios, no capítulo 1, verso 7, que ele diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos ler de novo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Aí Paulo explica o que é essa redenção. Ele coloca entre vírgulas aqui, o perdão dos pecados. Ele usa o aposto. Quando se lança a mão do aposto, significa que você está explicando. Então, você está explicando o quê? Que a nossa redenção se deu por meio do sangue de Jesus Cristo e que, em consequência disso, nós fomos perdoados. Então, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É isso que Paulo está explicando. Ele explica que o resgate, a nossa redenção, está diretamente relacionado com o perdão dos nossos pecados, porque a nossa redenção foi feita por meio do sangue de Cristo e, em consequência, nós fomos perdoados, ou seja, o perdão dos pecados de acordo, de novo, ele vai citar, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, você vê que redenção é igual pecado, é isso que Paulo explica em Efésios, no capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção, e aí ele coloca entre vírgulas o perdão dos pecados. Então, redenção é igual pecado, é igual perdão, me perdoe, né? Redenção é igual perdão. E é o que Paulo vai ratificar lá em Colossenses, na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 14, que ele diz, em quem temos a redenção, de novo ele usa aí o termo redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele volta a explicar que redenção é igual pecado.
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Colossenses capítulo 1, verso 14. Como podemos ver, o nosso resgate, a nossa redenção, foi nos proporcionado pela morte expiatória de Cristo, porque se Cristo não tivesse morrido, se o seu sangue não tivesse sido derramado, nós não teríamos sido remidos, nós não teríamos sido perdoados. Aí Paulo vai falar lá em Romanos, do capítulo 3, verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, Romanos 3, 25. Na realidade, Paulo, mais adiante, vai dizer que esse resgate teve um preço. Eu repeti Paulo, eu falo Paulo duas vezes aí, né? Mas na realidade, Paulo mais adiante vai dizer que esse resgate teve um preço. Qual foi esse preço? É o que ele nos mostra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Veja, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo diz que esse preço foi sangue e que foi um preço altíssimo. Então, o nosso perdão, a nossa redenção foi paga por Cristo com um preço muito alto, que foi a sua vida lá no Calvário. 1 de Coríntios ainda, Paulo vai dizer, no capítulo 7, 23, ele vai ratificar, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Aqui ele está dizendo, não se tornem escravos de doutrinas trazidas por homens, porque vocês já foram libertos por Cristo, e isso foi uma libertação que custou um preço altíssimo. O resgate de vocês custou um preço muito alto que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Esse preço, como nós já vimos, o preço pago foi o sangue de Jesus derramado por nós. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19, ele diz o seguinte, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, ou seja, que vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele não tinha pecado algum, ele não tinha mancha alguma, mas ele se fez pecado e ele foi derramar o seu precioso sangue na cruz para nos resgatar. É isso que Pedro está dizendo. Então, o alto preço pago por Jesus para nos resgatar foram o seu sangue, o seu sofrimento e, consequentemente, a sua morte. Ele derramou o seu sangue e deu o seu sangue e pagou um preço altíssimo que findou com a sua morte para que nós pudéssemos estar aqui hoje cantando eu sou livre pelo sangue de Jesus. Aí nós vamos ver lá em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, nos versos 14 e 15, ele diz, quanto mais então o sangue de Cristo, olha como o sangue de Cristo sempre é repetido com relação à nossa redenção, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Nós éramos escravos, mas agora, libertos pelo sangue de Cristo, nós estamos servindo ao Deus vivo. Prosseguindo no texto, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança, você está lembrado, nós quando estudamos sobre isso, que eu falei sobre as alianças, a primeira aliança foi sob o domínio da lei.
e sob o domínio da lei, nós estávamos presos ao pecado porque nós não tínhamos condições de cumpri-la, e Cristo então vem e nos resgata da condição de pecadores, e isso se dá por meio do seu sangue, do seu sofrimento e da sua morte. Então, o nosso resgate foi a manifestação da graça de Deus, porque nós estávamos no pecado e não merecíamos nada do Senhor. E Paulo, de novo, lá em Romanos, no capítulo 3, versos 24 e 25, vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo sempre repete graça. Paulo inicia a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, sempre falando em graça. Sendo justificados, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Lá em Salmos, no capítulo 49, 49, versos 7 e 8, o salmista vai dizer o seguinte: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Homem algum, somente o Emanuel, Deus conosco, é que pôde pagar esse preço para resgatar as nossas vidas, pois o resgate de uma vida não tem preço, é impossível humanamente falando, somente por meio de Jesus, o nosso mediador, o Emanuel. Repetindo então o Salmo 49, versos 7 e 8. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Somente Jesus pode fazer esse pagamento. Somente Jesus pode nos resgatar. Somente Jesus, mediante o seu sangue derramado na cruz. Aí você vai entender como homem algum não tinha condições de pagar o resgate de uma vida, eis a razão da vinda de Cristo ao mundo. Ele veio para nos redimir, para nos resgatar, para pagar o preço desse resgate, já que homem algum poderia fazer isso. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versos 4 e 5, diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Cristo se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo continua dizendo: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, ou para que nós deixássemos de ser escravos e fôssemos resgatados por Cristo, que foi enviado por Deus na plenitude do tempo, no tempo exato de Deus, no momento em que tudo estava preparado para que o plano da salvação fosse de fato efetivado. Então, Cristo veio nos redimir quando nós estávamos sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e por isso que nós podemos chamar Deus de Pai, é por isso que nós podemos falar Abba Pai, que significa paizinho, que é uma forma muito carinhosa que nós temos para nos dirigir ao Senhor. Então, fica-nos claro, portanto, que a redenção que Cristo veio trazer, ela tem alcance universal. Cristo morreu na cruz por todos nós. No entanto, todavia, ela é suficiente apenas para aqueles que creem e a aceitam. Você lembra que eu falei sobre a universalidade da obra de Cristo e a diferença de universalismo? Não quer dizer que todo mundo vai ser salvo porque Cristo morreu na cruz. Não, a redenção ela está lá, ela nos é ofertada, ela já foi executada na cruz, mas ela é suficiente apenas para aqueles que creem e a aceitam.
Paulo, lá em Romanos, do capítulo 8, versos 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lá no início eu falei que nós éramos escravos e a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Éramos prisioneiros do poder do pecado, éramos escravos, mas Cristo assumiu nosso lugar, pagando o resgate com o seu sangue. Estamos livres do poder do pecado, não estamos mais amarrados. Jesus não morreu na cruz como uma vítima indefesa de seus algozes, mas porque ele abraçou o propósito de Deus com a finalidade de salvar os pecadores conforme previsto nas Escrituras. Diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, ele abriu mão da sua glória e veio ao mundo na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato de Deus, para nos libertar, para nos tirar da escravidão do pecado. Então Jesus não morreu na cruz como uma vítima indefesa de seus algozes, mas porque ele abraçou o propósito de Deus com a finalidade de salvar os pecadores, conforme previsto nas Escrituras. O que dominava a sua mente não era viver, mas sim dar a sua vida em resgate pela nossa. Jesus ansiava por isso, ele queria pagar esse preço e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 50. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Mas tenho que passar por um batismo. Esse batismo ao qual Jesus se referia era o seu sofrimento na cruz, era o derramamento do seu sangue na cruz, era a sua morte na cruz. E ele dizia, e como estou angustiado. Uma outra versão diz, e como eu estou ansioso para que chegue este momento, porque eu quero resgatar a humanidade da escravidão do pecado. Mas tenho que passar por um batismo. Isso que Jesus disse, olha, eu vou ter que sofrer, eu vou morrer, mas eu estou ansioso por isso, eu estou angustiado para que esse dia chegue logo, até que ele se realize, até que eu seja batizado, libertando, pagando o resgate para levar o homem, tirar o homem da escravidão do pecado e levá-lo de novo à comunhão com o Pai. Então, Cristo, mediante esse batismo que ele se referiu, que foi o seu sofrimento, a sua morte na cruz, ele nos tornou livres, ele nos resgatou. Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 3, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. John Stott, ele vai dizer o seguinte, ele dizia o seguinte, Jesus é o libertador, a conversão é o ato de emancipação e a vida eterna, e a vida cristã, é a vida de liberdade. Jesus é o libertador, ele morreu na cruz, ele já pagou o preço pelo nosso resgate. Aí o que precisa que seja feito da nossa parte? Que nós nos convertamos. No momento dessa conversão, que eu falei do domingo passado, que é a justificação, esse momento é um ato de emancipação. Emancipar significa tornar alguma coisa livre, libertar das garras de alguém, libertar do domínio de alguém. Então, Jesus é o libertador. A conversão, quando se vem à cruz de Cristo, nesse momento a pessoa é emancipada e a vida cristã é uma vida de liberdade, é uma vida não mais sob o domínio do pecado. É isso que John Stott nos diz. Jesus é o libertador, a conversão é o ato de emancipação e a vida cristã é a vida de liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo diz lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a uma vida de escravidão. Paulo fala essa vida de escravidão porque havia lá no meio das igrejas da Galácia alguns judaizantes que queriam disseminar no meio daquelas igrejas da Galácia
as doutrinas do judaísmo, querendo levar aqueles cristãos novos aos rudimentos da lei. Aí Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Bom, gente, uma vez resgatados por Cristo, nós nos tornamos seus servos. Perdão, somos livres para glorificar o Senhor. Olha, antes do resgate de Cristo, nós éramos servos. Éramos servos sim, mas éramos servos do pecado. Éramos servos porque estávamos sob a escravidão do pecado. Mas agora, livres em Cristo, nós nos tornamos servos de Cristo, porque em Cristo nós temos liberdade. O apóstolo Paulo disse que o Senhor nos salvou para a liberdade. Então somos livres e essa liberdade nos leva a glorificar o Senhor por tão alto preço que foi pago por Jesus. Em Romanos, capítulo 1, Paulo se apresenta como, olha, Paulo que era um perseguidor da igreja, ele depois que teve um encontro com Cristo, ele mudou o seu pensamento e ele agora se apresenta liberto, mas ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Olha aí Romanos, capítulo 1, verso 1, ele diz, ele se apresenta aos romanos, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É isso que nós somos servos de Cristo Jesus. Nós éramos escravos, como Paulo também era escravo, e nós nos tornamos servos de Cristo Jesus. Em Gálatas, Paulo continua também no capítulo 12, verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é dominada pelo Senhor que pagou o preço pela minha vida. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, ele pagou o preço por mim, ele morreu por mim, ele me resgatou, então eu vou viver para ele. É isso que Paulo estava falando. E é a mesma coisa que nós devemos falar e pensar e agir. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Então ele vai continuar lá em Efésios, no capítulo 1, verso 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. O que é que nós vamos ver lá? E nós vamos ver aí o termo apolitrose, que significa redimir. Paulo é o termo que é usado aí em Efésios, que é redimir, que é resgate do prisioneiro de guerra ou escravo, libertação da pena de morte merecida por algum crime. Observe que nós estávamos condenados à morte eterna e nós éramos escravos, nós éramos prisioneiros do pecado. Então, por meio da redenção que foi nos dada pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, nós fomos resgatados, nós fomos livres da escravidão, nós fomos livres da pena de morte merecida pelos nossos pecados. Ainda redimir também, que é o termo que Paulo usa aí, significa comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço determinado, pagamento de uma dívida que jamais poderia ser pago por meios próprios. Se lembra lá do Salmo 49? O resgate de uma vida é imensamente alto e homem algum tem condições de fazê-lo? Somente Cristo. Cristo é que pagou essa alta dívida que nós tínhamos com o seu sangue derramado na cruz. E Paulo, quando fala de resgate, de redenção, de libertação de escravos, Paulo sabia muito bem o que ele estava falando. Paulo estava vivendo numa época em que o mundo estava sob o domínio romano. E um general romano, quando ele voltava da guerra vitorioso, ele vinha com a sua tropa e atrás vinham acorrentados todos os prisioneiros de guerra que eram trazidos para serem vendidos como escravos. Observe que o Império Romano dominou muitos povos e os povos derrotados, os prisioneiros de guerra, foram levados para Roma como escravos acorrentados.
E na época do Império Romano, havia em torno de 60 milhões de escravos que poderiam ser comprados ou libertados por alguém que chegasse lá e pagasse o preço por ele. Paulo, quando se refere à nossa condição de pecadores, ele descreve isso tudo de uma maneira bem clara, porque ele tinha a visão do que era a vida, ele tinha noção do que era uma vida de escravos, porque os romanos traziam os povos derrotados, os guerreiros, os soldados derrotados, e os escravizavam e os vendiam. Então, Paulo, quando usa esse termo, redenção, resgate, redimir, ele sabe muito bem, quando ele fala que foi um preço muito alto, ele sabia muito bem como ele podia explicar tudo isso, porque ele tinha noção do que era a vida de alguém que foi aprisionado num combate e que foi derrotado. E nós estávamos derrotados pelo pecado. No Antigo Testamento, os pecados eles eram cobertos, eles não eram tirados. Você se lembra? Uma vez por ano era trazido lá um bode que pagava, que levava simbolicamente sobre si os pecados. Isso era uma coisa repetitiva. Então, no Antigo Testamento, os pecados eles eram cobertos, mas não eram tirados. Somente um teve condições de tirar definitivamente o pecado do mundo, e esse um que eu estou falando é o Senhor Jesus Cristo, que João Batista, depois do batismo de Jesus, depois de algum tempo, João estava andando com os seus discípulos, aí ele viu Jesus, aí ele disse para os seus discípulos o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, ele diz aos seus discípulos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus, aquele que foi batizado por mim alguns dias atrás. Esse é Jesus e é Ele que tira o pecado do mundo. Ele veio para fazer uma obra definitiva, diferente do Velho Testamento. E observe que João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Aí ele diz, olha, daqui para frente não vai ter mais esse ato repetitivo. Alguém vai pagar um preço único, definitivo, e esse alguém é esse que está vendo aqui, olha. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo vem, vai à cruz derramar o seu sangue para de maneira definitiva pagar o preço por nós, porque só Ele que pode tirar o pecado do mundo. Efésios capítulo 1, verso 7 e 8, estou repetindo bastante ele, porque amarra bem a nossa lição e vai nos fazer lembrar, vamos tê-lo como textual dessa nossa aula de hoje. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Perdão aí, o termo que nos aparece aí no seu original, lá no grego, é o termo afezim, que significa esquecê-los, ou seja, por meio do sacrifício de Cristo, por meio do seu sangue derramado, nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. Significa o quê? O termo do seu original significa esquecer, apagar, ou seja, os nossos pecados foram esquecidos, os nossos pecados foram apagados, como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. Em Cristo nós fomos perdoados. Então, afezir significa, com relação aos pecados, esquecê-los, apagá-los, como se nunca tivessem sido submetidos. É por isso que Paulo diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, verso 28, o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai dizer, por ocasião da instituição da ceia, do memorial da ceia, ele diz, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, para remissão, para resgate da vida de pecado. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, Paulo diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isaías, capítulo 53, verso 4 a 6, o profeta vai dizer lá, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque só ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, no capítulo 13, verso 1 e 2, diz lá: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Preste bem atenção. Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Mas eu quero me prender aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que nós podemos entender que ele amou-os até o fim? Vejamos, amou-os até o fim significa que Jesus amou até as últimas consequências. Jesus não mediu esforços, Jesus estava ansioso, ele estava angustiado por esse batismo que seria a sua morte. Então, este amor até o fim significa que Jesus foi até as últimas consequências. E quais foram as últimas consequências? Foi o seu sangue derramado na cruz, foi o seu sofrimento na cruz, foi a sua morte na cruz. É por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versos 7 e 8, ele vai dizer: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Olha a última consequência lá, olha o amor de Cristo até o fim. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí Paulo vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, qual era a nossa situação? Em Cristo nós fomos libertos, as correntes foram quebradas, tá? Minhas correntes se foram, eu fui libertado, meu Deus, meu Salvador resgatou-me. Isso aqui é parte de um hino em inglês que eu coloquei aqui. Minhas correntes, que eu traduzi, minhas correntes se foram, eu fui libertado, meu Deus, meu Salvador resgatou-me. Em Cristo, com o sangue pelo seu sangue derramado na cruz, as correntes foram quebradas e nós estamos libertos, nós fomos resgatados. Então, o apóstolo Paulo enfatiza que o nosso resgate só se tornou eficaz porque Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou, ele venceu a morte. Se Cristo tivesse derramado o seu sangue, sofrido naquela cruz e morto naquela cruz, e não tivesse ressuscitado, nada teria valor. Mas ele venceu a morte. Ele se fez pecado por nós, pagou o preço por nós, passou pela condenação da morte, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Romanos capítulo 4, verso 25, Paulo diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, para a nossa redenção, para a efetivação do nosso resgate. Porque nele fomos justificados e resgatados. Um dia estaremos com ele para sempre, porque ele ressuscitou, aleluia. Aí você vai ver lá Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou.
aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Veja aí todo o processo da salvação: redenção, vida de santificação e glorificação que nós teremos porque Cristo ressuscitou. O autor da revista, eu peguei uma transcrição dele que ele diz: redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Tudo aquilo que chamamos salvação e redenção inclui. O que é? Inclui livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Longe de Deus, a pessoa está sob o domínio do pecado. Mas em Cristo, a redenção, que é o nosso livramento do pecado, que é o perdão dos pecados, que é a justificação, que é a santificação e que é a vida eterna, tudo isso nós alcançamos porque Cristo pagou o preço do nosso resgate. João, no capítulo 8, versos 34, 35, lá no seu evangelho, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, por meio da redenção. Nós fomos adotados, nós fazemos parte da família de Deus e nós temos lugar permanente na família de Deus, porque nós fomos resgatados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, tudo isso nos foi possível porque um dia Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. O nosso resgate foi pago por Cristo. E é por isso que nós hoje estamos aqui alegres e cantamos: louvado seja o nome do Senhor, que pagou o preço naquela cruz do Calvário em nosso lugar. Meu irmão, foi alto preço que Cristo pagou por nós. Mas nós somos reconhecedores disso e queremos servir ao Senhor mais e mais, sempre gratos por essa graça tão maravilhosa, graça de Deus sem par. Como poder contá-la, como poder cantá-la, como hei de começar? Só podemos começar dizendo: eu sou livre, porque Jesus pagou o preço pelo meu resgate. Meu irmão, que Deus nos abençoe. Fique essa semana com essa alegria no seu coração do resgate que Jesus pagou por você, pagou por mim e pagou por todos nós. Tenha uma semana muito abençoada e vamos continuar orando para que essa situação que aí está passe logo e que nós possamos nos rever na igreja, lá no nosso templo, muito em breve. Tenha uma semana muito abençoada e até o nosso próximo domingo. Até lá!